eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM, no estúdio Deni Cabral, o médico e coordenador da Clínica Médica do Hospital de Oncologia do Maranhão, Paulo de Tássio Rocha Lino. Doutor Paulo, antes de mais nada, muito obrigado pela gentileza de estar aqui para conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Jorge, agradeço os espectadores também por estar aqui e ter a oportunidade de contribuir um pouco com esse debate, com esse diálogo. E a gente vai conversar um pouco sobre o curso de medicina, onde a IDOMED tem apostado numa formação prática desde o primeiro período, com foco em cuidado humano e integração com o SUS. Eu queria que o senhor falasse para a gente, assim, a importância das aulas práticas para o aluno de medicina. Tanto que agora, recentemente, tem até uma decisão do MEC de proibindo, né, curso de medicina que não seja tendo aula presencial. Imagine também a questão da aula prática. Eu queria que o senhor pudesse falar da importância das aulas práticas no curso de medicina. Muito bem. Para a gente entender o ensino médico, a gente tem que entender a prática médica. Então, o médico, quando ele forma, ele vai lidar com pacientes, ele vai escutar histórias clínicas, ele vai examinar pessoas, né, doentes ou saudáveis, ele vai ver a integração dessas pessoas com a comunidade em que elas vivem, o feedback em relação ao histórico familiar. Então, o médico ele sempre vai estar lidando com informações, e eu costumo dizer que a gente é médico, mas o nosso nome poderia também ser investigador, porque a gente investiga, né, toda a questão da doença, investiga de onde surgiu, o que causou. Então, quando a gente fala do ensino médico, eu tenho que ensinar esse estudante de medicina, futuro médico, a lidar com esse ambiente, a conversar com esse indivíduo que pode ter uma linguagem mais prejudicada, que pode ter uma dificuldade para se comunicar. Eu tenho que falar de uma comunidade que interfere no processo de saúde e doença desse indivíduo. Eu tenho que falar na família dele, nos hábitos familiares, do que ele faz. Então, é um conjunto de competências que hoje a gente já fala que não só são hard skills, né, mas são soft skills, que esse futuro médico ele precisa ter. Ele precisa saber como abordar. Então, quando a gente traz isso para o ensino médico, a gente quer usar todo o tempo possível desses 6 anos de formação para que esse aluno já tenha inserção e já comece a praticar todas essas habilidades, né? Isso eu ia lhe perguntar. Tem um período específico ou quanto mais cedo melhor? Não, é preciso primeiro que tenha pelo menos os 2 períodos de aula teórica para ir para a prática, ou como é que funciona isso? Como é que o senhor entende que deva funcionar? Inicialmente, a gente tinha uma ideia de que eram 4 anos teóricos e somente os 2 anos finais, que são chamados de internato médico, eram os anos da prática. Então, era muito comum nos cursos de graduação da década de 80, essa carga teórica muito massiva, e a gente tinha aulas práticas pontuais, por exemplo, ali anatomia, histologia, patologia, que são as matérias que você lida ali com o corpo humano, a fisiologia humana, tinham aulas práticas, onde ele olhava peças. Mas a prática médica em si, o abordar o paciente, às vezes ficava postergado, às vezes ali para o 3º, 4º ano, quando tinha contato com ambulatórios. Hoje, nós já entendemos que o impacto positivo desse processo de aprendizagem vem de uma imersão precoce desse aluno, já no primeiro período, já tendo contato com a comunidade, já tendo contato com os pacientes, já começando a desenvolver esse processo de coleta de história clínica, tanto em cenários reais como em cenários protegidos, ambientes dentro da universidade, em que você protege o cenário, né, de influências externas, ou mesmo de uma reprovação no aluno, no sentido de o paciente responder algo para ele, ter ali um atrito na conversa. Então, você faz cenários reais e também cenários protegidos. E quais têm sido esses principais impactos dessa vivência precoce logo do aluno com a prática? A gente tem 2 principais impactos que eu consigo aferir como professor, falando como o professor Paulo. Eu consigo perceber, primeiro, que esses alunos têm mais estímulo para estudar a teoria. Porque à medida que ele chega e se depara com um paciente e vê uma doença que ele não conhecia, embora aquela doença não esteja na grade curricular para aquele momento, mas a curiosidade do aluno é maior. Então, ele ouviu falar numa hipertensão arterial, ele está no primeiro período, mas ele vai procurar ali. Então, você adianta conhecimentos.
e com iniciativa do próprio aluno. E quando for falar na hipertensão, ele já tem uma noção boa daquilo, né? Conhecimentos prévios. E o segundo ponto é que você também percebe essas habilidades, essas soft skills, essas habilidades menos objetivas, digamos assim, já sendo desenvolvidas. O paciente vai começando a interagir com o aluno vai entendendo como funciona essa interação, e aí quando ele chega ali no 3º, 4º ano do curso de medicina, que é o período em que ele tem um contato com os ambulatórios, as especialidades médicas, ele é um paciente que já está mais, usando aqui uma expressão nossa, desenrolado, que senta na cadeira, que já sabe perguntar por onde começou, o que o paciente está sentindo, coleta exame físico, já vai examinar, ele já tem mais propriedade. E a gente consegue otimizar esse tempo agora, não mais para ensinar o aluno a fazer isso, mas agora sim ensinar as hard skills, ensinar a doença, ensinar como é que cursa, como é que trata. Então eu poupo tempo no sentido do ensino-aprendizagem. E é possível, claro que cada pessoa reage de um jeito, mas é possível acompanhar, mensurar o desenvolvimento de aluno para aluno com as práticas cada vez mais presentes? Com certeza. Por isso a gente precisa dos cenários protegidos. Lá no IDOMED, no curso de medicina IDOMED, a gente tem 2 principais instrumentos, que a gente tem o OSSE e a gente tem o Mini-CX, né? O OSSE é um exame clínico estruturado e objetivo. Quando o aluno é colocado dentro de uma cabine simulada, com um paciente simulado, pode ser um manequim ou um ator, o aluno vai se portar como se estivesse diante de um paciente e ele vai executar passos que já estão pré-determinados em uma folha de checklist, onde o aluno tem que atender aqueles objetivos propostos. Então, a ideia é ele chegar ali, coletar uma história clínica, saber direitinho o que está acontecendo com o paciente, examinar o paciente e você ter um feedback ao final desse exame, mostrando, olha, você acertou nesse ponto, esse ponto precisa ser melhorado. O Mini-CX, ele já aborda mais ou menos a mesma coisa agora num cenário real. Eu estou com um aluno dentro de um hospital, dentro de um ambulatório, dentro de uma unidade dele, né? básica de saúde. E diferente do OSSE, que o feedback geralmente é posterior, no Mini-CX o feedback é imediato. Eu estou ali como professor e eu já guio. Não, o exame você faz dessa forma, o estetoscópio você vai colocar aqui, está escutando, não está escutando. E aí tudo isso é mais objetivo no cenário real. É importante, indiscutivelmente. De que maneira o senhor tem visto que essa atuação dos alunos, por exemplo, nas UBS, acabam fortalecendo a integração entre o ensino e o próprio serviço de saúde? A gente não pode se eximir da responsabilidade como formadores de médicos que desde o início eles já deem um retorno para a sociedade. Eu acho que antes de mais nada, um curso de medicina, uma graduação em medicina, ela tem que estar preocupada em atender uma comunidade. Não só com a formação de novos médicos, mas com a prática da sua formação já impactando na vida dos médicos e na vida da comunidade. Eu vou dar um exemplo pessoal. O meu pai descobriu uma doença cardíaca, precisou fazer uma revascularização do miocárdio, uma cirurgia aberta do coração. E tudo isso aconteceu num cenário desse, em que eu era aluno, levei ele para ser examinado por um professor meu, uma professora, na verdade. Então, ali, colegas meus ouviram aquela história, todo mundo ali na sala, e ele foi examinado, e a gente teve uma suspeita, e todo o processo foi feito, e graças a Deus está vivo até hoje, né, e tem uma qualidade de vida melhor, impactado por essa situação de um cenário de formação, a minha formação. Então, hoje a gente vê esses alunos já contribuindo, né, direta e indiretamente para a saúde de indivíduos e para a mudança da comunidade. Isso é fenomenal. E a gente também tem projetos de integração dos alunos, de intervenção dos alunos na comunidade. Então, eles vão a uma unidade básica de saúde, identificam, olha, aqui nessa região a gente tem muitos casos de tuberculose. Então, é feito um treinamento organizado pelos alunos, com palestras, eles mesmos ensinando os pacientes como detectar, como prevenir, como tratar, a importância de procurar a UBS, fortalecem, aprendem o trabalho dos agentes comunitários de saúde. Então, isso dá para a comunidade um retorno imediato e para o aluno a percepção de todo o sistema de saúde. Ele sabe não só o papel dele dentro desse sistema, mas ele sabe toda a cadeia, todas as engrenagens, como é que elas funcionam. E é importante também, me passou esse questionamento aqui, agora eu estou conversando, gente, com o doutor, professor Paulo de Tarso Rocha Lino, que é médico, coordenador
de Clínica Médica do Hospital de Oncologia do Maranhão. Porque eu acho que você acaba tirando o aluno, não sei se a palavra certa é uma bolha ou da plataforma dele de conforto, de que a IDOMED oferece toda a tecnologia para ele estar lá estudando da melhor forma possível, indo para uma realidade. A gente sabe que, por mais que seja bom o Sistema Único de Saúde, apresenta ainda falhas. E, de repente, quando você sai de uma coisa que, em tese, perfeita, você vai encontrar dificuldades, às vezes de material até mesmo, e em realidade do dia a dia. Isso acaba impactando. E já mostrando essa realidade, é um fator que traz até mais maturidade para esse profissional? Com certeza, Jorge. Um dos pontos fundamentais é o aluno entender que, quando ele se formar, nem tudo vai ser como ele leu no livro. A gente tem muito uso da literatura americana, principalmente, quando a gente fala da formação médica a nível nacional. Quando não americana, europeia. E são cenários de países completamente diferentes do nosso. Não só do ponto de vista estrutural e financeiro, mas também de doenças. A gente tem doenças aqui que não existem na Europa, que não existem nos Estados Unidos. Então, quando eu trago esse aluno para a prática, eu mostro não só essas possibilidades extras, como eu também mostro que o livro lá me ensina que eu tenho que fazer medicação X, mas a medicação X não está disponível no Brasil. Ou a medicação X não está disponível no Sistema Único de Saúde. Então, eu crio uma possibilidade no aluno de entender também alternativas. E essa é uma habilidade fundamental para o médico. Porque no momento que a gente lida com um paciente que está precisando da nossa ajuda, um paciente que está lutando pela vida, nós não temos a possibilidade de cruzar nossos braços e dizer assim, olha, eu não posso fazer nada porque a medicação que eu aprendi no livro não tem aqui no hospital. Nós vamos ter que, nesse momento, ter essa habilidade de, eu não posso fazer o melhor, mas qual é o melhor que eu posso fazer? Perfeito. Essa é a questão que a gente quer implantar na mentalidade desses alunos, eles entenderem não só o que é o melhor, mas o melhor que eles podem fazer. Perfeito, perfeito. Diante disso, que tipo de médico, né, que a IDOMED espera colocar no mercado, fazendo, inovando com as aulas práticas desde o início do curso? A ideia é que a gente coloque alunos que no futuro serão médicos diferenciados não só do ponto de vista técnico. A gente sabe que tem muitos profissionais que são tecnicamente impecáveis, mas a gente precisa entender também que esses médicos precisam ser humanos. Então, em primeiro lugar, a gente quer que os nossos alunos, ao se formarem, sejam médicos competentes do ponto de vista técnico, mas também sejam competentes do ponto de vista relacional. E também nós queremos, com toda essa abordagem prática, inserindo esses alunos na comunidade, que eles entendam que a dinâmica do médico é uma dinâmica de intervenção direta no paciente, mas também é uma intervenção macro, uma intervenção que vai além daquele paciente. Um exemplo muito comum, quando eu lido com alguns pacientes, eu preciso lidar também com os acompanhantes. E eu preciso saber como reagir com um acompanhante. Eu preciso saber que eu tenho que fazer um pacto com aquele acompanhante, algumas vezes para um paciente que é mais difícil de tomar remédio. Então, a gente quer criar médicos que se diferenciem, não só tecnicamente, mas do ponto de vista relacional e esse entendimento de toda a dinâmica do processo de saúde e doença, que não envolve só um indivíduo e um exame. Envolve onde ele mora, o que ele come, com quem ele convive, o que ele faz, o que ele não faz, hábitos de vida. Então, nós queremos tornar médicos cientes de todo esse processo e que vão além só ali dos termos técnicos, que eles podem alcançar o ser humano que está ali doente na frente deles. Doutor Paulo, queria lhe agradecer, acho que foi muito esclarecedora, né, de como está correto, de como a gente avançou nesse sentido de modificar o cenário, de que antes precisava de 2 anos de teoria para depois ir para a prática, e o quanto é benéfico essa proposta que está sendo colocada, inovadora, pela IDOMED, de trazer a prática logo para o início do curso de medicina. Acho que foi muito esclarecedora essa nossa conversa, ficou bem claro que isso deixa a capacidade desse profissional, com certeza, ser mais aproveitada para todo mundo, quando ele sair de lá formado, como a gente espera, como um bom médico, uma boa médica. Doutor Paulo de Tarso Rocha Lino, queria lhe agradecer você ter vindo aqui gentilmente, conversado com a gente e parabenizar por essa iniciativa da IDOMED que tem feito, nesse sentido, inovação aqui no estado do Maranhão,
trazendo algo que já faz fora, agora para o nosso estado. Jorge, eu agradeço muito, agradeço os ouvintes, agradeço a oportunidade de estar aqui e convidamos todos que queiram conhecer mais, acessar a Idomed nas redes sociais, no Instagram, o site e ter conhecimento de toda a plataforma, que aquilo que a gente falou é uma parte de todo o conjunto de plataformas que a gente tem a oferecer para que o aluno possa se formar com esse grande diferencial técnico, humano e relacional. Muito obrigado. Eu que agradeço. Dr. Paulo de Tarso Rocha Lino foi o entrevistado de hoje aqui no Ponto Final. 10 horas.